jovem que toca baixo aqui, que tem tocado baixo aqui pra gente, o Marcelo Leubach, está trabalhando embarcado, mas a esposa dele veio aqui pela primeira vez, a Cleo. Rebeca já tinha vindo. Primeira vez, Cleo? Ou não? É, né? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe aqui, sinta-se bem entre nós. Joia? Irmãos, hoje eu vou começar uma série de mensagens que falam dos atributos de Deus. E espero que ao final desses 12 sermões a gente chegue ao fim deles amando mais o nosso Deus, admirando mais o nosso Deus e tendo muito mais motivos para adorar o nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, quando nós podemos nos reunir como igreja, família do Senhor, e juntos adorarmos e exaltarmos ao Senhor, juntos agradecermos, juntos sermos edificados e confrontados pela Tua Palavra. Ó Deus, que privilégio é reunir-se com o Teu povo e podermos entoar louvores e juntos adorarmos e juntos aprendermos da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê muitos outros momentos tão valiosos e tão preciosos como esse aqui. E pedimos que agora, ao meditarmos na Tua Palavra, o Senhor conduza as nossas mentes e corações para perto do Senhor, para o entendimento correto das Escrituras, a interpretação verdadeira, aquela que edifica as nossas vidas e que exalta o Senhor. Então pedimos que o Senhor nos conduza, todos nós que aqui estamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo chegou ali em Atenas para discursar, ele percebeu que... Ronaldinho, você não esqueceu não de Cris não, né? Tá. Quando Paulo chegou ali em Atenas, ele percebeu que ali no meio daquele panteão de deuses, de vários altares a vários deuses, ele observou e ele viu que tinha um altar ali erigido a um Deus desconhecido. E aquele altar foi a ponte, o link que Paulo usou para pregar aos atenienses. E, ao que parece, aqueles atenienses, eles prestavam culto a um Deus que eles não conheciam. Muitas pessoas são como aqueles atenienses, têm essa atitude dos atenienses. Adoram a um Deus que não conhecem. Até onde isso é verdade ao nosso respeito? O que é que você conhece acerca do Deus que você adora? O que você faz a cada dia para conhecer mais o Deus a quem você serve? Qual é o nível do seu conhecimento de Deus? Não sei se você sabe disso, mas existem níveis de conhecimento de Deus. A Bíblia diz isso. E existem pelo menos, pode ser que existam outros, mas existem pelo menos
3 níveis de conhecimento acerca de Deus. Existe o conhecimento acerca de Deus, que é aquele conhecimento de ouvir falar. Muita gente conhece a Deus de ouvir falar. É o que Jó, lá no capítulo 42, no desfecho do livro, vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que conhece a Deus de ouvir falar. E conhecer de ouvir falar ou conhecer fatos sobre uma pessoa não significa necessariamente conhecer aquela pessoa. Não significa necessariamente relacionar-se com aquela pessoa. Por exemplo, eu conheço fatos sobre Pelé, mas eu conheço Pelé. Sei que o nome dele não é Pelé, é Edson Arantes do Nascimento. Nasceu numa cidade mineira chamada Três Corações. Quando criança, mudou-se para a cidade de Bauru, ali em São Paulo. Na sua adolescência, foi jogar no Santos Futebol Clube. É considerado pela imprensa mundial o maior desportista do século XX. Fez mais de 1.200 gols na sua carreira. Foi tricampeão mundial de futebol. Fez, na época, o maior contrato de um esportista com um time dos Estados Unidos chamado Cosmos. Então, sei muitas coisas sobre Pelé. Conheço muitas coisas, ou posso conhecer sobre Pelé, mas isso significa que eu o conheça. Da mesma forma que conhecer fatos sobre uma pessoa não significa conhecer a pessoa, conhecer fatos sobre Jesus não significa conhecer Jesus. Tem gente que sabe que Jesus multiplicou os pães, tem gente que sabe que Jesus andou sobre as águas, tem gente que sabe que Jesus frequentou direitinho a IBD, sabe que Jesus é profeta, sacerdote, rei, sabe que Jesus teve um estado de humilhação, depois passou para o estado de exaltação, mas não se relaciona com Jesus. Então tem esse nível de conhecimento que é o conhecimento de ouvir falar. Agora, acima desse tem aquele nível de conhecimento, ou conhecimento que acontece por experiência própria. O menino uma vez foi visitar o mar. A vida inteira, a infância dele toda, ele ouvia falar acerca do mar. Já havia visto fotos do mar, conchinhas do mar, mas nunca tinha ido ao mar. Certo dia, a mãe então o levou para conhecer o mar. E tudo aquilo que ele sempre tinha ouvido falar acerca do mar, tudo que tinha sido dito, nada se comparava com aquela experiência que ele teve de entrar no mar. Muito melhor. Quando ele estava voltando para casa, ele se encontra com um senhor e ele ali todo empolgado, todo feliz, próprio da criança, pergunta para aquele senhor: o senhor conhece o mar? E aquele senhor disse: conheço muito mar. Aquele senhor que ali estava era um pescador, um homem que vivia do mar, vivia para o mar. Era um homem que conhecia o mar nas suas calmarias e nas suas tempestades. O sustento daquele homem vinha do mar. Então ambos ali conheciam o mar, só que existia uma diferença entre o menino e o pescador. E esse é o terceiro nível que uma pessoa tem no conhecimento de Deus, aquele conhecimento profundo.
A maior parte das pessoas com quem nós nos relacionamos podem conhecer a Cristo por experiência própria, mas quantos conhecem a Deus profundamente? E aí vale a indagação e a pergunta: qual é o nível de conhecimento que você possui acerca de Deus? Seu conhecimento é de ouvir falar? Quais são as experiências que você tem diariamente com Deus? O seu conhecimento de Deus, ele se aprofunda a cada dia, a cada semana, a cada década. Nos últimos 10 anos eu acho que eu melhorei um pouquinho. Será que a cada dia nós podemos dizer que mais um capítulo da nossa história de relacionamento com Deus foi construído, foi editado, foi escrito? Vamos lá. Quando alguém diz assim, Deus, o que vem à sua mente? Qual é a imagem, o conceito, a ideia, a definição, o entendimento que você possui de Deus? Quando você fecha os olhos e começa a orar, o que você pensa? Você visualiza alguém? De onde que você tirou a definição que você tem acerca de Deus? Dos ensinamentos dos seus pais? Será que eram ensinamentos corretos? De onde que os seus pais tiraram o ensinamento que eles tiveram acerca de Deus? Se não foi dos seus pais, o seu entendimento de Deus foi de onde que você tirou? Dos livros que leu? Da igreja que frequentou? Das experiências que teve? Mas essas experiências foram saudáveis? Foram legítimas? O entendimento que você tem acerca de Deus é por causa da influência de amigos? Por causa das mensagens que você ouve o pastor pregar? É aquilo que a mídia fala acerca de Deus? Será que aquilo que você crê acerca de Deus realmente está correto? Será que um sobrevivente do Holocausto tem o mesmo conceito de Deus de um brasileiro evangélico que mora em Campos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que nós pensamos sobre Deus, preste atenção nisso. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define a leitura que nós fazemos da vida. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define quantos minutos por dia a gente fica no Face. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define as novelas que nós assistimos, se assistimos novelas. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define que tipo de amizade nós temos. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define a maneira como nós nos comportamos no emprego, como nós imaginamos o futuro. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define a maneira como nós nos vestimos, define a maneira como nós dirigimos no trânsito, define a maneira como nós tratamos e lidamos com o próximo. Aquilo que nós pensamos sobre Deus define o tipo de igreja que nós frequentamos. Aquilo que a gente pensa sobre Deus define se a gente deve ou não frequentar a igreja. Aquilo que a gente pensa sobre Deus, que eu quero mostrar para vocês, vai interferir em várias áreas da nossa vida. Se a gente educa o filho dessa forma, daquela outra forma, se a gente paga imposto, se a gente não paga imposto.
Então, se nós nutrirmos pensamentos errados e equivocados acerca de Deus, todas essas outras áreas da nossa vida, consequentemente, ficarão comprometidas. Então é fundamental, é imprescindível, é importantíssimo que o nosso conceito de Deus corresponda ao máximo possível àquilo que Ele realmente é. Aquilo que a Bíblia diz que Deus é. O conceito de Deus para as nossas vidas tem o mesmo significado que os alicerces têm para uma casa. Se os alicerces forem feitos de forma inadequada, toda a estrutura ficará prejudicada. Mais cedo ou mais tarde, aquela casa vai desabar. Então, esse é um dos motivos pelos quais um negócio chamado de doutrina é fundamental para a nossa fé, é fundamental para uma igreja sadia. Doutrina. Quem crê errado não vive bem. Quem crê errado faz leituras erradas e equivocadas da vida. E diz a Bíblia que a consequência natural e imediata de uma visão deturpada de Deus não é só um viver errado, não é só sofrimento. A leitura errada de Deus vai nos levar para um pecado chamado de idolatria. Idolatria não é apenas ajoelhar-se diante de objetos visíveis de adoração. Idolatria é muito mais do que isso. A Bíblia diz que a essência da idolatria está nas ideias, nos pensamentos indignos que nós temos acerca de Deus. Começa na mente e ocorre mesmo quando nenhuma imagem está ali sendo observada ou reverenciada. Paulo diz lá em Romanos 1 que certos homens, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Começou na mente, e o que veio depois disso? Paulo diz, eles fizeram ídolos, e adoraram ídolos feitos à semelhança de homens, aves, animais e répteis. Então, gente, as ideias erradas que nós temos acerca de Deus, elas são terríveis para as nossas vidas. Elas nos fazem viver mal, elas nos fazem ter práticas erradas, elas nos levam à idolatria, porque o idólatra é aquele que imagina coisas a respeito de Deus e vive e age como se essas coisas fossem verdadeiras. A W. Tozer, ele diz assim: o coração idólatra entende Deus de maneira diferente do que ele realmente é e substitui o Deus verdadeiro por um Deus feito à sua imagem. Este Deus sempre se conformará com a imagem daquele que o concebe e será falso ou puro, cruel ou benigno, conforme a condição moral da mente da qual emerge. Ou seja, as ideias erradas que nós temos de Deus são idolatria porque elas deturpam o caráter, o ser e a personalidade de Deus. Então você concebe na sua mente um Deus, você tem na sua mente características de Deus que não é ou não são as características do Deus da Escritura, isso é idolatria.
Você é tão idólatra quanto o católico que venera Maria. Porque você está deturpando a imagem do Deus das Escrituras. Você idealiza um Deus que não é aquele revelado na Bíblia, idolatria. Você adora um Deus forjado por ideologias que não são bíblicas, idolatria. Então, quando nós criamos um Deus que é fruto das nossas tradições, resultado dos nossos preconceitos, que é resultado de experiências equivocadas, quando nós criamos um Deus fruto de leituras erradas, nós acabamos criando um ídolo e não o Deus das Sagradas Escrituras. Então eu te pergunto novamente: quando alguém diz a palavra Deus, o que vem à sua mente? Se eu tivesse que responder uma questão: quem é Deus? De onde você retiraria as definições que você daria acerca de Deus? E aí, será que aquilo que você crê acerca de Deus realmente está correto? É por tudo isso que estudar os atributos de Deus é algo tão importante. É por tudo isso que estudar a infinitude, a eternidade, a misericórdia, a graça, a bondade e tantos outros atributos de Deus é tão importante. Para a gente não continuar na nossa idolatria, para a gente não pregar um evangelho diferente daquele que é revelado nas Escrituras, para que o nosso viver não seja corrompido, gerando e recebendo tristeza, para a gente transmitir à próxima geração uma doutrina pura, correta. Você acha que eu não me preocupo com meu filho? Quem que meu filho vai ouvir? Quem que vai pastorear o coração do meu filho? O pessoal que prega o teísmo aberto? O pessoal que prega tanta coisa errada aí, são eles que vão ministrar o coração do meu filho? É por tudo isso que o estudo dos atributos de Deus é tão necessário. Para tudo isso. Mas principalmente para uma coisa: para dar a Deus a glória que lhe é devida. Para que, entendendo e compreendendo quem é o Deus das Escrituras, a gente possa exaltá-lo e glorificá-lo de forma correta. O primeiro atributo que eu quero chamar a sua atenção, agora a gente está saindo da introdução, é que o Deus que nós adoramos, o Deus revelado nas Escrituras, esse Deus, ele é incompreensível. Entendeu isso? Deus é incompreensível. Você deve estar pensando aí assim, né? Depois de tudo que o senhor falou, da necessidade da gente ter um conceito correto de Deus, você quer me dizer que Deus é incompreensível? Exatamente. É isso mesmo. Eu quero começar o estudo dos atributos de Deus, depois de fazer uma introdução dizendo da importância, da relevância de se estudar e de se conhecer acerca de Deus, e dizer para você, antes de mais nada, Deus é incompreensível. O Deus que nós precisamos conhecer corretamente, ele é incompreensível. A primeira verdade que a gente precisa ter em mente acerca do nosso Deus é que ele não pode ser compreendido completamente. Aquilo
que nós podemos conhecer de Deus é muito pouco. Mas é muito pouco. É pouquíssimo. Então esse é um bom começo para a gente, é um bom princípio para a gente começar o estudo de Deus. Saber que ao estudarmos, a gente vai aprender pouco. Porque Deus, Ele é incompreensível. E Ele é incompreensível não apenas porque Ele não nos revelou tudo acerca dEle, mas principalmente porque a nossa mente finita não consegue acompanhar toda a revelação de Deus. Vocês acham que foi por que Deus não quis dizer para Jó o motivo pelo qual Jó sofreu? Vocês acham que é porque Deus é um ser sádico? Deixa o homem sofrer e não diz por que sofre? Deus diz lá, de forma indireta, Deus diz. Quando Deus começa a falar para Jó acerca do que estava acontecendo com ele, Deus começa assim: ô Jó, onde que você estava quando eu criei o esqueleto do hipopótamo? Tá lá. Onde que você estava quando eu coloquei o Sol, a Lua, os planetas em órbita? E aí Jó vai se recolhendo a insignificância dele, e Jó diz: olha, eu me arrependo no pó e na cinza, eu fico quieto. Deus está dizendo a Jó: ô Jó, você não consegue entender coisas tão simples como um hipopótamo é formado? Ainda mais entender os meus caminhos. Então, um dos motivos pelos quais Deus é incompreensível é porque Ele não nos revelou tudo, e o outro motivo é porque nós, seres humanos, somos finitos. Por exemplo, Deus sabe quantos fios de cabelo existem nessa sala aqui nesse momento. Tem uns que tem mais, tem outros que tem poucos, né? Mas Deus sabe de todo mundo. Deus sabe quantos grãos de areia existem em todas as praias desse planeta. Você consegue imaginar isso? Deus sabe o que todos os seres humanos do mundo estão pensando nesse momento. Deus sabe o que todos os seres humanos estarão falando 12:04 do dia 23 de março de 2018. Você consegue entender isso? Isso é inconcebível, isso é inatingível. A nossa mente não consegue compreender um ser que tenha tanto poder como esse, que tenha tanta capacidade como essa, um ser onipotente, onisciente. A nossa mente jamais vai conseguir entender, entendeu? Por isso que um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele disse assim acerca de Deus: creio porque é absurdo. Creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu não precisaria crer, eu entenderia. Mas como Deus nós não entendemos, e Ele é incompreensível, então a gente crê. Numa das falas de Zofar é um daqueles amigos de Jó. Numa das falas de Zofar para Jó, ele diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? O salmista disse lá no Salmo 145: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é
insondável. O salmista